A exploração de hoje tem um alvo muito específico. E para quem vive no ecossistema de TI ou gerencia a infraestrutura de um escritório, é o tipo de documento que dita o ritmo do trabalho. Com certeza. É o que define o que vai ou não dar dor de cabeça. Exato. Nós vamos dissecar as especificações técnicas, as entrelinhas e toda aquela arquitetura da impressora multifuncional HP Laser MFP 135W. A missão desta nossa análise profunda é pegar dezenas de métricas, aquelas siglas e números frios que vêm na caixa, e traduzir em informações práticas. O objetivo é não deixar quem está nos ouvindo se afogar em jargões técnicos na hora de avaliar um equipamento para o escritório ou para casa. E eu tenho que confessar, olhando para essa ficha técnica pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de informação que eles espremeram em um documento tão pequeno. É quase uma bíblia de engenharia num panfleto. Ler uma folha de especificações como essa é como ler um mapa de uma cidade. Os números contam a história de como a máquina realmente se comporta no dia a dia. Não é só marketing, é a declaração do que o hardware aguenta. Certo, vamos desvendar isso. O primeiro grande paradoxo que salta aos olhos nesse documento é o tamanho compacto, brigando com a tecnologia a laser. Uma briga histórica, aliás. Pois é. A máquina mede apenas 406 milímetros de largura, 359,6 de profundidade e 253 de altura. E pesa só 7,46 quilos. Tipo, no passado, impressoras a laser tinham quase o tamanho de uma geladeira pequena, né? Quase isso. Exigia um espaço enorme por causa do calor do fusor e do tambor de imagem. E como eles conseguem um desempenho bruto assim, num chassi tão pequeno? Porque ela entrega até 20 páginas por minuto em tamanho A4. Esse é o ponto onde o design compacto engana. O porquê de o desempenho ser surpreendente para esse tamanho está na engenharia de materiais e no processamento. 20 páginas por minuto é ótimo, mas o que realmente impacta quem usa é que a primeira página sai em impressionantes 8,3 segundos. 8,3 segundos saindo do modo de espera é quase instantâneo. Sim. E o segredo por trás dessa velocidade, o verdadeiro cérebro da máquina, é algo que pouca gente nota. Ela tem um processador de 600 MHz e 128 MB de memória RAM. Isso para uma impressora de entrada é bastante coisa. É fundamental, porque impressoras não são apenas motores de puxar papel, sabe? Elas são computadores dedicados. Essa memória de 128 MB garante que documentos complexos... Aqueles PDFs super pesados de arquitetura ou contratos cheios de vetores. Exatamente esses. Eles são processados na própria impressora. Isso significa que a máquina não vai travar o computador de quem enviou o arquivo. Ela recebe os dados, usa o próprio processador de 600 MHz, monta a página na RAM e imprime. Tirando a carga da rede e do PC. Genial! Falando em carga, a gente precisa entrar na matemática do papel. Tem um segredo aí sobre o ciclo mensal que é vital. A diferença entre o ciclo de trabalho e o volume recomendado. Isso. O folheto diz em letras garrafais que ela aguenta um ciclo de trabalho de até 10.000 páginas por mês. Mas logo abaixo, nas letras miúdas, a HP recomenda um volume mensal de apenas 100 a 12.000 páginas. Como a gente traduz esse abismo entre 10.000 e 2.000 páginas? O que é fascinante aqui é que essa é uma das informações mais vitais que a maioria dos consumidores simplesmente ignora. O limite de 10.000 páginas é o estresse máximo, é o ponto antes de uma possível falha física das peças. Tipo um teste de destruição no laboratório. Perfeito, é o limite estrutural. Já a janela de 100 a 2.000 páginas é o ponto ideal. É a zona de conforto para a vida útil do dispositivo e para os intervalos de troca de suprimentos. É uma verdadeira aula sobre como ler nas entrelinhas das especificações técnicas de qualquer hardware. Se passar de 2.000 com frequência, você vai desgastar os roletes e o fusor muito antes do tempo. E por falar em roletes, o manuseio de mídia dela mostra uma versatilidade interessante para esse limite de 2.000 páginas. Ela suporta papel simples, papel grosso, algodão, papel reciclado, etiquetas e papel cartão. E aguenta uma gramatura de até 163 gramas por metro quadrado. O que prova que o mecanismo de tração é bem robusto, mesmo fazendo aquela curva apertada dentro de uma impressora tão pequena. Sim.
A bandeja de entrada comporta 150 folhas e a saída segura 100 folhas. Mas tem um detalhe aqui no documento. A impressão frente e verso é manual. Um pequeno compromisso, eu diria. Exato. O driver avisa na tela do computador para você virar o bloco de papel e colocar de volta. É um compromisso necessário. O mecanismo duplex automático exigiria um caminho extra para o papel voltar, o que aumentaria o tamanho da máquina e, claro, o preço. Para manter ela acessível e pesando 7 quilos, o duplex manual faz todo sentido. Concordo. Faz parte do equilíbrio do projeto. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos falar da revolução móvel e da morte dos fios. Porque as credenciais de rede dela são fortes. A conectividade moderna mudou completamente a forma como interagimos com as impressoras. Mudou muito. O documento aponta que ela tem o Wi-Fi 802.11, B, G e N embutido, e o painel tem botões dedicados e luzes LED de status exclusivos para rede sem fio. Não é um recurso escondido no menu, tá ali no painel frontal. Tá ali porque o ecossistema móvel hoje é prioridade. Ela tem suporte nativo ao Apple AirPrint e ao Google Cloud Print. Mas o centro de comando real é o aplicativo HP Smart. Só que a grande sacada aqui, o que eu destaco de todo esse módulo sem fio, é a função Wi-Fi Direct. Que é diferente de conectar ela no Wi-Fi da empresa, certo? Totalmente diferente. A genialidade do Wi-Fi Direct é que ele permite conectar um smartphone ou tablet diretamente à impressora, sem nem mesmo precisar estar conectado à rede de internet da casa ou do escritório. A impressora cria a própria rede isolada dela. Isso é perfeito para o ambiente corporativo. Imagina que chega um visitante que precisa imprimir um contrato na hora. Exatamente. Ele não precisa pedir a senha do Wi-Fi da empresa, passar pelo firewall, nada disso. Ele conecta no Wi-Fi Direct da impressora, manda o arquivo de forma isolada e segura e pronto. É crucial para imprimir algo rapidamente e sem comprometer a segurança da rede principal. Uma praticidade imensa. E se o texto desse contrato for super pequeno? É aí que a gente entra na qualidade de imagem e na anatomia da digitalização, porque os números do scanner me deixaram surpresa. Os números são bem agressivos para a categoria. A impressão a laser em si entrega uma resolução de até 1200 por 1200 dpi e o folheto menciona uma tecnologia chamada RED-SCP para melhorar a nitidez. Mas o scanner de base plana, aquele vidro no topo, ele alcança incríveis 4800 por 4800 dpi em hardware, usando um sensor CIS. Para que tanta resolução num scanner de documentos? Se conectarmos isso ao panorama geral do uso em escritório, faz todo sentido. Uma resolução tão alta num sensor de contato importaria pouco para escanear uma foto antiga. Mas importa muito para o software incluído que faz o OCR. O reconhecimento óptico de caracteres. Isso. O OCR transforma uma imagem escaneada, que seria só uma foto inútil do papel, em texto editável. O software precisa dessa densidade massiva de pixels do scanner de 4800 dpi para diferenciar com precisão uma letra minúscula de um borrão na folha. É uma ferramenta de produtividade gigantesca escondida nas letras miúdas do manual. Transformar papel em dados pesquisáveis. E o painel ainda lista recursos de software avançados que vêm junto, como a digitalização de livro, que corrige aquela sombra no meio da página, conversão de texto e exportação de arquivo existente para e-book. É um hardware pesado alimentando um software muito refinado. Mas operar tudo isso tem um custo, o que nos leva à realidade econômica, energia e sustentabilidade. O que vem dentro da caixa define muito do custo a longo prazo. O famoso custo total de propriedade. Sim, o folheto revela uma surpresa que é bom o nosso público saber. O cartucho de toner que vem na caixa, o introdutório, rende cerca de 500 páginas. Mas o cartucho substituto original, o HP 105A, rende cerca de 1000 páginas. É uma prática padrão da indústria. Eles mandam um toner de capacidade reduzida para baratear o custo inicial da máquina na prateleira. Mas é vital para o planejamento financeiro do consumidor saber disso. Quem compra já precisa orçar a primeira troca de toner para muito em breve. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a conta de luz e as certificações ambientais do folheto? Ela consome 300 watts enquanto imprime. Mas o dado realmente impressionante que muda o jogo energético é o modo de suspensão.
Ela puxa apenas 1,9 watt quando está dormindo. Menos de 2 watts. E ainda assim acorda e imprime a primeira página em 8 segundos? Exato. É uma gestão térmica fantástica, e isso rendeu a ela o selo Energy Star. Além disso, ela tem a certificação Blue Angel, que é um padrão alemão rigorosíssimo de emissões e eficiência. Mas tem um detalhe no Blue Angel, não tem? Sim, um detalhe crucial. A certificação Blue Angel só é válida ao usar suprimentos originais da HP. A química do toner original derrete na temperatura exata que a máquina foi programada para gerar. Usar um toner genérico altera essa dinâmica térmica e invalida o selo ambiental. No fim, a eficiência energética extrema ajuda a compensar o investimento em toners oficiais. É um ecossistema muito amarrado. Então, resumindo a nossa imersão de hoje, a HP Laser MFP 135W definitivamente não é apenas uma impressora básica. O que a folha de especificações nos mostra é uma máquina finamente equilibrada. Um projeto de engenharia muito maduro. Sim, ela tem o desempenho autônomo de um processador de 600 MHz, conectividade de ponta com Wi-Fi Direct para segurança sem fio e uma engenharia mecânica que prioriza a eficiência energética e o tamanho compacto, sendo ideal para aquele volume de impressão moderado de até 2.000 páginas por mês. E pensar em toda essa arquitetura de entrada e saída me traz uma reflexão profunda, retomando aquele ponto sobre a incrível resolução de 4.800 dpi do scanner e as funções de conversão para e-book. É um paradoxo interessante. Exatamente. Com o mundo se tornando cada vez menos dependente do papel físico, não seria irônico se o verdadeiro valor desta máquina de mesa no futuro não fosse a sua capacidade de colocar tinta no papel, e sim a sua capacidade de sugar os últimos documentos físicos que ainda temos e eternizá-los em nossos arquivos digitais na nuvem? Uma ferramenta que nasceu para imprimir, se tornando um scanner de transição. É o que os números indicam. Uma ferramenta de saída de dados que, paradoxalmente, vai se tornar o nosso portal definitivo de entrada digital, deixando papel para trás, documento por documento.